Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, boa Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Que esta notícia, que é a notícia da boa nova, que animou os apóstolos, também nos anima a nós, na nossa vida, nas nossas dificuldades, nas nossas doenças, nas nossas dores. Cristo ressuscitou, que é o testemunho dos apóstolos. Vamos celebrar a Eucaristia pelo nosso irmão Felisberto Silva. E nós não estamos a fazer as transmissões diretamente, porque houve um pequeno problema com o canal de transmissão. Esperemos que se resolva, mas não estamos a fazer a transmissão já desde ontem do terço, a missa de manhã. Nada conseguimos transmitir, mas esperemos que consigamos resolver o mais rapidamente possível. E para melhor celebrar esta Eucaristia, neste domingo de Páscoa, neste domingo da Ressurreição, da nossa Igreja de Kingston, Nossa Senhora de Fátima de Kingston, Ontário, Canadá, nós vamos reconhecer-nos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abriste as portas da eternidade, concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém, e eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou ao terceiro dia
e permitiu-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão, designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E é dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho, que acredita nele, que recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. À vítima pascal ofereçam os cristãos sacrifícios de louvor. O Cordeiro resgatou as ovelhas. Cristo, o inocente, reconciliou com o Pai os pecadores. A morte e a vida travaram um admirável combate. Depois de morto, vive e reina o Autor da vida. Diz-nos, Maria, que viste no caminho. Vi o sepulcro de Cristo vivo e a glória do ressuscitado. Vi as testemunhas dos anjos, vi o sudário e a mortalha. Ressuscitou Cristo, minha esperança. Precederam os seus discípulos na Galileia. Sabemos e acreditamos, Cristo ressuscitou dos mortos. Ó Rei vitorioso, tem piedade de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa do Senhor. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos
estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste. E um deles, chamado Cleófas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes, os sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinha aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro do nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Nós celebramos o dia de Páscoa diante do Círio Pascal, esta vela que no tempo pascal é colocada em lugar de realce, porque para nós significa Cristo ressuscitado. Como sabemos, é acesa pela primeira vez na noite de Páscoa, sábado, aleluia, como nós costumamos dizer, no dia de ontem, e durante toda a Páscoa, com as 5 chagas, com o alfa e o ômega, que são as letras do alfabeto grego, para dizer que Jesus é o Senhor de tudo, e é diante do Cristo ressuscitado, deste símbolo, que nós celebramos este dia da Páscoa. O Evangelho de hoje, como nós sabemos, a Igreja nestes dias importantes coloca o Evangelho da parte da manhã e depois à tarde permite outro Evangelho. E este Evangelho é o que vem na liturgia de domingo de Páscoa à tarde. E é de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. E a frase que sobressai é: não nos ardia cá dentro o peito quando ele nos explicava as Escrituras, diziam os apóstolos. Lucas é o único que narra a volta destes 2 discípulos
para a cidade de Emaús. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e São João, não falam deste acontecimento. O único que fala é São Lucas, que nos narra o caminho de regresso a Emaús. Estes dois apóstolos voltavam à sua terra desanimados, porque tinham presenciado o martírio de Jesus em Jerusalém e iam desanimados. Jesus tinha morrido e uma sensação de depressão, depressiva, tinha tomado conta dos apóstolos. Todos aqueles que conheciam Jesus estavam como que órfãos. Não era aquilo que esperavam. Esperavam que Jesus fosse um libertador à maneira humana ou à maneira do mundo, e tinha sido uma decepção, uma autêntica decepção. E portanto cada um ia para a sua terra, cada um fugiu como pôde da presença das autoridades, que queriam incriminar a todos os que seguiram. Havia uma perseguição total. Jesus estava morto e começou-se logo a gerar uma perseguição aos apóstolos, e portanto cada um partiu para as suas vidas com o coração cheio de desânimo e abatidos. Naquela hora de desespero, alguém aproxima-se. Quando nós estamos nas horas mais difíceis da nossa vida, é quando Deus se aproxima. Naquela hora de desânimo, de frustração, de completamente ruína pessoal, porque tinham passado 3 anos seguindo Jesus e tudo se desmoronou na cruz. Mas alguém se aproxima e uma simples pergunta daquele alguém que se aproxima fala-os parar. De que estás a falar? Nós hoje, certamente, se alguém nos fizesse esta pergunta, o que é que está-se a meter na nossa vida? O que é que ele tem a ver com isto? Mas os apóstolos viviam aquilo intensamente, iam a viver aquilo com a alma. A frustração era muito grande. O que estás a falar? Diz aquele novo companheiro de caminho. Não é possível que exista, e a resposta deles, não é possível que exista uma única pessoa neste país que desconheça os factos cruéis da semana passada. Mas quem és tu? De onde é que tu vieste? A arrogância dos apóstolos, que é a nossa arrogância quando não reconhecemos Deus. Quem és tu? Não sabes nada. E vejo agora aqui interromper o nosso caminho. As nossas respostas habituais. Esta foi a primeira reação. Mas logo aproveitam para partilhar a sua dor, a saudade, a frustração, a sua mágoa. Aproveitam para desabafar, para contar daquilo que lhes ia no coração. E portanto, no fim de contarem a sua mágoa, disseram: correm umas notícias que hoje de manhã, bem cedo, o túmulo estava vazio e houve uns anjos, mas já foram tantas frustrações, diriam eles, que nós vamos para a nossa terra descansar, porque podem ser boatos, podem ser mais uma armadilha para nos apanhar. Porque ninguém viu Jesus. As mulheres dizem que o túmulo está vazio, que apareceram uns anjos a dizer que ele está vivo, mas ninguém o viu. Aqueles 2 discípulos sabiam tudo sobre Jesus, sabiam tudo das Escrituras, mas estavam abatidos, desanimados. Tinham todas as informações sobre a vida e a morte de Jesus, mas não sabiam que aquele que se dirigia a eles, que era o seu companheiro de caminhada, era o próprio Jesus. Sabiam tudo, mas não sabiam quem era aquele homem que ia ao lado deles. Ia ao lado deles. Isto é para nós uma lição.
nós não reconhecemos Jesus a caminhar connosco. Esta é a nossa atitude. Eles sabiam tudo, mas nós também podemos olhar para aqueles gestos, desconhecemos que o Senhor pode fazer, pode caminhar ao nosso lado. E quando chegaram a Emaús, Jesus fez a menção de ir embora, de ir em frente. Mas os apóstolos, que já tinham sofrido tanto e certamente não queriam ouvir dizer que aquele senhor, aquele companheiro que poderia aparecer morto, e convidaram-no a repousar na cidade deles, na casa deles. Os familiares certamente teriam lá um pedaço de pão para aquele viajante. Jesus aceita o convite e partilha com eles o pão. E é aqui, na partilha do pão, eles, por simpatia, pediram a Jesus para fazer a bênção, que era tradicional. E é aí que Jesus repete o que tinha feito na última ceia. Ao partir o pão, entregou-lhes o pão da mesma forma. E reconheceram Jesus. E se nós lembrarmos do Evangelho, no Evangelho, não vás, porque à noite há muitos perigos. Eles mesmos voltaram para trás. Voltaram para Jerusalém e encontraram os apóstolos reunidos. E diz o Evangelho de São Lucas de hoje que Jesus já tinha aparecido a Pedro. Não há nenhum evangelista que diga que Jesus apareceu a Maria, mas na tradição da Igreja sempre se acreditou que Maria que foi das primeiras a receber a visita de Cristo ressuscitado. Mas o Evangelho diz que Pedro já tinha a certeza. E aquilo que brotou daquela reunião, eles nunca mais se puderam calar. E nas leituras dos apóstolos, quando eram enfrentados pelas autoridades, os apóstolos, nós não podemos calar aquilo que ouvimos e vimos. E o testemunho deles era sobre a ressurreição. Nós não podemos calar. E hoje nós somos chamados a dizer isto a todo o mundo. Nós não podemos calar. E a grande notícia da ressurreição é esta: nós não podemos calar a certeza da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia, boa nova. E nós vivemos num tempo de notícias, há umas boas, outras más, mas a boa notícia, Evangelho, boa notícia, e a boa notícia é esta: Cristo está vivo, Cristo venceu a morte não venceu, a morte não triunfou, e nós somos testemunhas disto. E é esta a notícia que os apóstolos, os mártires, nós costumamos na Pedra da que é um símbolo muito bonito, depois do sacrário, esta é a segunda parte mais importante das igrejas. Esta pedra fala do amor, da entrega, da generosidade, da radicalidade com que os mártires deram a vida por Jesus Cristo. E é esta pedra que nos fala, onde nós colocamos o pão e o vinho, que nos fala do testemunho que herdamos e que recebemos dos mártires da Igreja, desta boa notícia: Cristo está vivo. E é isto que continua a animar-nos. E não podemos calar, não podemos, tenhamos as consequências que tenhamos, nós não podemos calar esta boa notícia. Então, boa Páscoa, Cristo ressuscitou, animemo-nos e, sobretudo, saibamos reconhecer Jesus que caminha ao nosso lado.
Porque é que estes apóstolos não reconheceram Jesus? Uma interpretação é que iam olhar para o chão. Nem vontade tinham de olhar para as pessoas. Iam tão tristes, tão desanimados, que certamente não olharam para a cara dele. Nós fazemos isso muitas vezes na vida. Quando estamos abatidos, quando estamos frustrados, não olhamos para ninguém. E certamente foi só isso. Não foram capazes de olhar, de levantar a cabeça e olhar para a pessoa. Isto é uma lição para nós. É uma grande lição. Nós podemos tentar interpretar, tentar dizer, portanto, Jesus disfarçou-se, vinha com outro rosto. Será? Ou será que os apóstolos era olhar para o chão, de cabeça baixa, nem sequer davam atenção àquele companheiro? É um motivo para nós refletirmos, para nós pensarmos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho dá a vida. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, neste dia santíssimo da Páscoa, em que os cristãos dizem uns aos outros: Cristo ressuscitou, aleluia, digamos nós também com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado, que apareceu a alguns dos seus discípulos, faça da Igreja testemunha da esperança, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, o Deus conosco, que inaugurou na terra um novo reino, faça crescer a paz entre as nações. Oremos, irmãos. Para que o Senhor Jesus, o homem novo, renove em cada um dos seus discípulos o gosto de procurar os bens do alto. Oremos. Ressuscitado. Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus, que pela sua ressurreição venceu a morte, dê a vida eterna aos moribundos. Oremos. Para que o Senhor Jesus, Deus imortal, que intercede por nós junto do Pai, nos faça participar da sua glória. Oremos. Senhor nosso Deus, que na ressurreição do vosso Filho deste ao mundo a maior das vossas bênçãos, concedei a cada um dos vossos fiéis a graça da renovação pascal por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, exultando de alegria, Senhor, alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior alegria e solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos damos graças. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mao e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo Felisberto Silva, partiu em Portugal e que chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo a um parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos que pertenceram às nossas famílias, à nossa comunidade. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Nós estamos no tempo pascal, o tempo pascal é o tempo do Espírito Santo, que acompanha a Igreja. A coroa do Divino Espírito Santo que temos aqui no altar, que é uma tradição tão bonita, que nos foi deixada com nós pela Rainha Santa Isabel, que trouxe esta devoção lá do centro da Europa, e que o povo que oriundo dos Açores com tanto amor dedica ao Divino Espírito Santo. Vamos fazer a oração neste domingo. Já fizemos na missa das 9h30 e agora vamos fazer outra vez a oração ao Divino Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, para que nos dê força, para que nos defenda, porque continua a proteger a Igreja, as nossas famílias, sobretudo nesta pandemia. Não podemos fazer as coroações, mas temos o Divino Espírito Santo no coração, e é isso que simboliza esta oração. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da Igreja, vós sois a vida, sois o amor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana ao Senhor. Divino Espírito descei, os corações vindo inflamar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. Ato de consagração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo de Deus, consagramos-te hoje todo o nosso ser, vontade, inteligência, memória, imaginação, afetividade. Conduz-nos por teus caminhos, envia-nos pessoalmente os teus 7 dons, guia-nos com a tua sabedoria à vida plena de Jesus. Cria em nós um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enchei-nos com os vossos dons, santificai-nos com os vossos frutos, restaurai todo o nosso viver, para que sejamos um canal do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, descei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito que nos será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Divino Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado por dividirmos a comunidade. As novas regras são 15% de participação das igrejas, o que ronda mais ou menos 75 pessoas. Às 9h30 da manhã está a ser bastante difícil, e eu peço a vossa compreensão e muito obrigado por virdes a esta missa, por nos dividirmos, porque as 3 e com o sábado são 4, nós podemos todos participar, porque muita gente já está saturada de estar em casa. E, portanto, podemos fazer o sacrifício e dividirmos-nos pelas várias missas. Portanto, muito obrigado a vós por virdes a esta missa à noite, que eu sei que não gostais, que é com sacrifício. A maioria não gosta, portanto, mas é com sacrifício. Muito obrigado. Também nós tivemos um pequeno problema com o YouTube, com a internet. Hoje não vai haver terço, mas amanhã de manhã eu tenho outro canal. O ano passado comecei a fazer uns vídeos, a fazer experiências, comecei por ali, mas depois parei. Eu tinha funcionado tudo bem e parei. É só no mesmo YouTube, em vez de escreverem Fátima Kingston, escrevem Manuel Tavares. A oração da manhã amanhã vai ser feita nesse canal, e se não estiver ainda resolvida à noite, continua o terço.
porque temos que nos ir habituando a ter duas fugas, porque há coisas que não se entendem bem, mas amanhã, a oração da manhã eu farei e telefonarei porque hoje iriam rezar os de Toronto e não há transmissão, começará a espalhar, porque eu não tinha falado disso, porque não tinha havido nenhuma questão. Assim ficamos com duas coisas, e se for preciso 3 ou 4, como os nossos amigos espanhóis fazem. Têm problemas de um lado, fogem para o outro, e graças a Deus nós vamos nos livrando da peste desta maneira. Portanto, em vez de escrever é Fátima Kingston, é Manuel Tavares, que é o meu nome, desde que nasci. Portanto, é muito simples, portanto. E amanhã, a oração da manhã vai ser feita nesse canal, e o terço, se continuar bloqueado, também continuará, faremos neste canal, porque eu sei que muita gente que estava à espera, e peço perdão, mas foi assim é um fenómeno do nosso tempo, põe-nos no quarto escuro. Algumas autoridades põem-nos no quarto escuro, e a gente vai para o quarto escuro, pronto, 2 ou 3 dias, não sei quantos dias é que é. Desejo a todos boa noite, e Cristo ressuscitou, aleluia, e ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. O Senhor esteja convosco, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, boa noite e vamos em paz.